Voltamos com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Agora são 7 horas e 10 minutos em Rio Branco, com apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex. Eu tenho o prazer de conversar agora com o jornalista e apresentador Astério Moreira, presidente do Executivo Municipal do PSDC. Seja bem-vindo, Astério. Bom dia, tudo bem? Bom Dispensa a apresentação. Né? Já estava com saudade do Bom Dia? Eu, você, Márcio, a equipe aqui, a gente somos os fundadores desses programas aqui, né, Willis? Você sabia que, rapaz, não sei não. Hoje é feriado, então a Dia de nossa finados, amiga né? a Núbia não veio, né? Feriado e tal. Não tinha café, você é esperto, hein? Você trouxe café. Rapaz, eu cheguei, já tinha. Então, Foi o Márcio, foi o Jean. tinham preparado lá, não tinham trazido. Foi os amigos aí da, Isso. aí da TV que Valeu prepararam a o pena. café pra gente aí, ó. O Márcio não estava botando fé em você, né? Feriado ele não virá. Me convidaram ontem, eu falei, eu vou, rapaz, eu vou lá na TV, tô com saudade do Bom Dia. Você continua acordando cedo, mesmo não apresentando o Bom Dia? Moniz, eu tenho o hábito de dormir cedo, de acordar muito cedo, e eu estou ocupando esse espaço estudando, né? Que bom. Eu estou estudando. Fazendo ciências. Ciências Políticas e Relações Internacionais. Bom. É uma faculdade interativa e, paralelo a isso, eu faço um curso também de Ciência Política, curso pequeno, de extensão. O professor da USP, o professor Clóvis de Barros Filhos. Tem muitos cursos, hoje em dia, você tem os melhores professores do mundo pela internet. Você pega, tem tudo, é uma benção, né? Então, estou estudando. Tenho observado isso atentamente, o seu conteúdo agora na apresentação do Tribuna Livre. Estava ali. Você está pimentando ali toda hora, né? É bom, né? Aliás, sábado passado, o primeiro bloco pegou fogo, literalmente. Pegou a professora Rosana Sinteac, né? E é bom quando João você Correia. tem opiniões divergentes, né? Tem que ter. O que é importante, Muniz, na democracia, é você respeitar a opinião do outro, mesmo que ela seja contra você. Claro. Tem que ser respeitada. Aliás, né? Astério, o que mudou na sua vida? Você deixou de apresentar um programa de telejornalismo, que tinha entrevista também, mas o carro forte é a notícia, né? O jornalismo em si. Para comandar o único programa de entrevista 100% de debate, aliás, digo, 100% de debate da TV Acreana. Para mim é uma experiência boa, até porque é o meu laboratório também de estudos ali, né, das análises que a gente faz da política. Semana retrasada veio o Luiz Carlos Moreira Jorge, que é também colunista político e outras pessoas. Então a gente debate muito porque a solução para muitas questões do Brasil, ela passa pela política. E graças a Deus, pela Operação Lava Jato e de todas as operações que a polícia está fazendo, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, estão fazendo em todo o país. Graças a Deus, porque o governador Flávio Dino, que era deputado federal, que ele é governador do Maranhão, ele disse numa entrevista na Globo News que se o Congresso não fizesse a reforma política, a Polícia Federal ia fazer. E então, ele fala com a autoridade de quem entende do assunto, né? Ele é procurador, né? Juiz federal, né? Foi juiz aposentado agora. Então, eu acho que essas operações assim, tem gente que fala de alguns exageros, da espetacularidade. Eu também concordo que há exageros, mas quando a gente vê o âmago da Lava Jato, você vê senadores, deputados federais, e vê empresários... E até então intocáveis. Que eram colarinho, os crimes do colarinho branco no Brasil não eram punidos. E agora não, estão na cadeia, estão devolvendo dinheiro. A Operação Lava Jato está errada. Sim, por que estão devolvendo dinheiro de corrupção? Onde eu estava vendo, mais de 3 bilhões foram resgatados. Né? Agora, então... Mais de 200 pessoas foram denunciadas, mais de 50 condenações. E agora, a delação da Odebrecht, da construtora Odebrecht, que vai alcançar mais de 200 políticos. Já pegou o núcleo, que a gente pode dizer assim, do PT, e agora está pegando do PMDB e do próprio PSDB. É de todo partido. É de todos os partidos. Então, o que tem que ser feito no Brasil é tirar o lixo debaixo do tapete. Eu sempre disse isso desde 2004. Mas, na sua opinião, os que escaparem disso terão autonomia para reconstruir o Brasil? O que é bom da Lava Jato em todo o Brasil, por exemplo, o desempenho dos congressistas nas eleições municipais foi pífio. Né? A gente sabe disso, que deputados federais que foram candidatos a prefeito não ganharam. Só um ganhou. Então, o que é que a gente vê?
a gente vê a necessidade de uma mudança e também a Lava Jato e essa exigência da sociedade por mais ética na política está produzindo novas lideranças, inclusive aqui em Rio Branco, inclusive no interior do estado. Eu quero a tua opinião. O seguinte: um dia desse eu li um artigo, e eu concordo, não sei se você concorda também, o cara fazendo uma análise, que aí são os três poderes, né? Direto, sem falar no Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Legislativo, Sim. E o Ministério Público, que seria, apesar da sua autonomia, o auxiliar da Justiça. Também. Embora a Constituição de 88 tenha dado plenos direitos e tal. Bom, mas desses poderes, o que continua mais vulnerável, mais fragilizado, é o Legislativo. Por que, na sua opinião? Eu acho que o Legislativo, ele, com todo respeito aos demais poderes, mas ele é o poder dentro do Estado, ele é o poder mais importante. Né? Já se pensava isso, sobre o papel do Legislativo. Ele é a eleição do parlamentar para a construção de leis, para a fiscalização do Estado, a representação do Senado, que é a representação dos Estados, e a própria Câmara Federal, ela é a expressão maior da sociedade brasileira. O Legislativo tem poder de criar uma CPI para investigar o Judiciário, o Executivo, o próprio Legislativo. Então, ela é um alvo, por quê? Porque a imprensa também está todo dia no Poder Legislativo. Mas ele acaba sendo mais vulnerável. Né? Sim. Né? Agora, quando você fala em corrupção e fecha os olhos, você vê o deputado, o senador e o vereador. Um dos grandes problemas é estrutural. O que é o sistema político brasileiro que está monstruosamente deformado. O Narciso sempre fala isso, inclusive, no programa. Fala a verdade. Eu concordo em parte com ele. Eu quero a sua opinião sobre isso. Mas será que só mudando o sistema resolve se continuar as mesmas cabeças pensantes? O sistema, por exemplo, presidencialista de coalizão que nós temos, com esse número de partidos, e que tem mais uns 50 partidos na fila para serem criados, esse sistema, ele apodrece a política. Ele apodrece. Por quê? Porque a gente está vendo hoje no Congresso Nacional. Por que a reforma política... De democracia vira anarquia, o presidente Temer está fazendo aquilo que a presidenta Dilma não fazia. O que era? Chegar para deputado federal, está aqui um cargo para ti, está aqui mais dinheiro para você, está aqui um senador que quer indicar alguém para um cargo, está aqui para você apoiar os meus projetos. Ela não fazia isso. E ele está fazendo, oferece jantar para deputado federal, oferece jantar. É inconstitucional, é imoral? Não. Aonde está a imoralidade? Quando se estabelece uma troca, o fisiologismo. Coloca ali meu parente, que eu vou votar contigo. Você me fez lembrar do Sérgio Mota, a relação incestuosa. Incestuosa, né? Então, esse sistema político, ele está sendo mudado, aperfeiçoado. Melhorou com as eleições. O que é que tem que ter agora? Fim de reeleição. Tem que ter fim. Você acha que o Brasil não está preparado para isso? Para a reeleição? Não, é porque a reeleição, ela nem a ditadura militar criou reeleição. Infelizmente, foi uma criação dos tucanos no governo Fernando Henrique Cardoso. O cara se elege já pensando no segundo mandato. Então, não tem como. Você tem que ter um mandato de 5 anos e não ter reeleição. Eu, por exemplo, defendo que um deputado federal, um deputado estadual, ele tenha só uma reeleição, um vereador. Ele não pode ter sucesso. Fica profissional. Vai ficar com 10 anos lá, 20, 30 anos na Assembleia Legislativa, não produz mais nada. Emprego entendeu? Definitivo. E o poderio econômico sempre vai favorecendo aqueles que têm, em detrimento daqueles que têm uma boa proposta, mas não têm dinheiro suficiente para entrar dentro do processo político e ganhar eleição. Tem gente aí com quase 50 anos de mandato. Então virou um emprego vitalício. Não, aí não dá. Aí tem que ter mudança, tem que ter novas oportunidades, novas ideias. Eu acho que esse sistema político nosso, a reforma tem que vir agora. Né? Está todo mundo apavorado e a reforma talvez aconteça. Por quê? Porque há uma intenção da Justiça, do próprio Sérgio Moro, juiz, e do Ministério Público Federal, de criar as condições ideais de combate à corrupção. Mas também a Câmara Federal e os partidos querem anistia para o Caixa 2. Né? Quem praticou o Caixa 1? Qual a sua opinião sobre isso? Isso aí, eu acho que não Quando eu estava vendo a discussão sobre isso. Acontece o seguinte, infelizmente, só que a Constituição Federal diz o seguinte... Infelizmente vai haver um sangramento, claro. Mas tem que haver sangramento para poder haver a cura. Para ter uma cura, tem que ter a cirurgia, dolorosa, tem que tirar para poder surgir um novo país com pessoas jovens, não estou falando de jovens de idade,
mas de pessoas que estão aí querendo participar da política, não têm oportunidade. Por quê? Porque os partidos, através da corrupção, da oligarquia partidária, eles impedem que outras pessoas participem. A gente viu um bom resultado. Na prática é isso. Vimos eleição aqui em Rio Branco para vereador de pessoas que nunca participaram da política e que tinham uma nova proposta, né? Astério, no próximo final de semana, sábado e domingo, teremos provas do Enem, Sim. do Exame Nacional de Ensino Médio. Muitas escolas de norte a sul do Brasil, ainda bem que aqui não chegou essa moda, graças a Deus, estão ocupadas por estudantes. Estão a protestar em relação à PEC 241 e outras medidas do governo, a reforma no ensino médio, enfim. Falei agora há pouco que o excesso de democracia vira anarquia. Eu quero a sua opinião sobre isso. Você concorda com essa ocupação como está? Muniz, eu acho que o Brasil vive hoje um momento muito difícil. Acreditar, por exemplo, simples e puramente, que a PEC 241 ela vai resolver os problemas do Brasil, como tem gente passando essa ideia para a sociedade, é um grande erro. Primeiro, é um grande erro. Onde é que está a maior reclamação? O governo quer estabelecer teto para os seus gastos. Aí eles usam o exemplo de uma família. Um pai ganha 1.000 e gasta 2.000. O Estado não é uma família. Esse exemplo não serve. Não serve. Ele é muito simplório, esse exemplo. Porque, na verdade, os cortes que o governo quer fazer, ou estabelecer... Por exemplo, por que é que não se reduz os gastos do Senado da República? É bilhão da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas. O senador Jorge Viana disse tem que mudar para você que aí vai mais cortar. 20%. Aí a pessoa diz, não, mas educação e saúde não será afetada. Será afetada a partir de 2018. Porque a partir de 2018 eles serão congelados, os investimentos na saúde e na educação. Mas ninguém, o que os estudantes estão querendo é debater a PEC, é discutir a educação. A maneira como eles estão fazendo é um único meio de que eles dispõem para dizer não. É um meio agressivo. O argumento do Enem, por exemplo, até eu fiz a inscrição para o Enem, não sei se vou fazer a prova, estou pensando ainda, porque já estou fazendo até uma faculdade agora, mas vamos ver. O argumento do Enem, ele está sendo usado muito pelo governo federal. Olha, tem o Enem, vocês vão prejudicar os colegas e tal. Mas o problema da educação no Brasil é muito mais grave do que essa questão do Enem. Então, eu acho que cada caso deve ser discutido nos estados. Ou seja, em parte você concorda? Em parte, sim. Agora, em partes. Olha só, o argumento principal deles é o corte na educação. A presidente Dilma, um dia após a reeleição, meteu a faca no orçamento, 10 bilhões cortou da educação. Ninguém se manifestou. Mas houve? Mas essa ideia, quando ela escolheu o Joaquim Levy, que seria ministro de Aécio Neves, já estava prevendo uma situação para o país de dificuldade econômica. Já estava prevendo. Essas medidas que estão sendo tomadas e que ela propôs, ela já estava propondo. E aí o presidente da Câmara na época, que está preso hoje, Eduardo Cunha, criou as pautas bombas. Não vamos votar aqui. Ela tinha problema na política com o Aécio Neves. A linguagem que o Aécio usava, e o senador Aloysio Nunes, que era o vice dele, que é senador de São Paulo e líder do governo federal hoje, o que é que ele dizia? Vamos sangrar. Vamos sangrar a Dilma. Como é sangrar? Sangrar na política. É não deixar ela aprovar nenhuma medida que vá favorecer a economia do Brasil. Então, eu acho que, de certa forma, não só a presidente Dilma, mas toda a Câmara Federal, Senado e os partidos são responsáveis pelo que está acontecendo hoje. Fazer um pequeno comentário aqui, não vou nem falar em nome de partidos para não ofender ninguém, só em termos de estilo e forma de governar. E depois eu quero a tua opinião. Normalmente, isso é aqui em qualquer lugar do mundo. Os partidos que têm tendência de esquerda, eles usam o orçamento preocupado muito mais com o social do que com a questão econômica. Sim. Os partidos de centro de direita ou de direita assumido fazem um diferencial. Eles querem uma economia forte, saudável e eficiente. A partir dali... Não existe. A partir dali você pode pensar no social. Eu quero a tua opinião sobre esses dois modelos, essas duas formas de gestão. Não existe em nenhum país do mundo uma economia
saudável, ter economia forte, porque as pessoas confundem, Muniz. Crescimento econômico é uma coisa. Não, o Brasil está crescendo muito economicamente. Agora, o Brasil está se desenvolvendo, é uma outra história. É uma outra história. Não é porque desenvolvimento econômico sem transformação social não existe. Não existe. Não tem sentido. Eu acho que essa nova forma de liberalismo econômico, né, o neoliberalismo econômico, o Estado mínimo, que é exatamente o que a PEC 241 propõe, ela é muito perigosa. Por quê? Porque o capital, banqueiro ou o mercado, ele não tem sentimentos. Ele não quer saber quem está passando fome, ele não quer saber quem está precisando de educação, ele não quer saber, ele quer saber do lucro. Cabe a um Estado forte que possa intervir em setores da economia para haver uma distribuição melhor de renda. Melhor de renda. Por exemplo, o pior presidente que o Brasil poderia ter tido há tempos atrás era o senador Serra. Até o Acre deu uma votação estrondosa para o presidente Serra. Ele era contra, por exemplo, ele entendia que se criasse zonas de livre comércio para favorecer estados como o Acre, iriam prejudicar o estado de São Paulo. Então ele era contra. Ele era totalmente contra. Foi contra muitas coisas que seriam boas para melhorar o nível dos estados, porque há uma desigualdade, há um desnivelamento, né? E um estado forte, não mínimo nem fraco, é que vai fazer com que as pessoas tenham, né, condição de igualdade de oportunidade. Nós temos aí, acho que dois casos extremos. Lula e Dilma gastavam desenfreadamente, e aí o Temer quer botar o pé no freio rapidinho, de uma hora para outra. Um remédio muito amargo, é muito fel, tinha mel demais, agora fel. Você, pelo que eu vi, você não defende nenhuma coisa, não. Nem o passado como era, nem o presente como está. Qual seria a alternativa? Eu acho que o governo federal, nós temos um grave problema, que é a Operação Lava Jato. Nós temos um grave problema. É problema para a classe política. Muniz, ninguém quer abrir mão de privilégios. De um lado nem outro. Porque se abrir mão de privilégios, tem solução para o país que não seja a PEC 241. Cortar gastos. Quem tem que a obrigação de cortar gastos? Precisa de um projeto de emenda constitucional para o governo equilibrar suas contas? Em lugar nenhum do mundo. A própria lei de responsabilidade fiscal já isso aí. Então, essa PEC, essa ideia é para agradar investidores e atrair para o Brasil, com juros altíssimos, juros reais, por exemplo, e também para dizer, olha, o Brasil tem controle de seus gastos durante 20 anos, pode trazer dinheiro para cá e fazer investimento. Só que esse dinheiro que vem para cá, a gente sabe que é no mercado. Com certeza. É gente que vai ganhar muito mais. Agora, a situação das pessoas, eu me preocupo com os programas sociais, eu me preocupo com fiéis, com muita coisa. Eu não estou dizendo aqui que a presidente Dilma foi perfeita, não, porque ela cometeu erros. Eu acho que o mandato dela era para ser um mandato. Era para ser um mandato a presidente Dilma. O primeiro mandato, depois sai e tem que... Por isso que eu sou contra a reeleição também. Muito bem. Conversei aqui com Astério Moreira, jornalista, apresentador, nosso colega de trabalho e político também, presidente da Executiva Municipal do PSDC, que a gente nem falou mais do PSDC. O Partido Social Democrático econômica e orçamentária não foi. Sucesso para ti. Obrigado, um bom feriado. Obrigado também, um bom feriado. Vamos lá. Muito bem. Vamos no cemitério, né? Não esqueça que hoje é dia da quarta da pizza lá no restaurante Pizzaria Princesinha. Pizza tamanho grande por menos de R$19, tá? 7h25, daqui a pouquinho tem Floriano de Oliveira e Emília Camargo com mais uma edição do Estúdio 8. Coladinho no Estúdio 8 você assiste ao programa da Jô. É a TV Rio Branco, programação normal no feriado nacional. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!